Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Todos bem? Bem, Amém. O Senhor continue nos dando graça nessa manhã, né? Desde quando nós acordamos, o Senhor derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, né? E isso é uma extensão do nosso dia. E isso faz parte do nosso culto, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos leitura dele. É? Fomos chamados, alguns já disseram aqui, em oração, fomos chamados para sermos sacerdócio santo, povo de propriedade escolhida. É? Lavou o edifício, Deus foi dito aqui durante a partida do pão. Então, nós precisamos meditarmos sobre essas coisas. E eu queria convidá-los, mais uma vez, para que juntos possamos adorar ao Senhor, né? Colocando esse tempo da palavra, esse serviço aos pés dele, para que ele, de fato, ganhe algo de nós, possamos ganhar dele, possamos, na medida de fé, ser apoiados pelo Senhor. Isso, bem, para te darmos graças, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do nome do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se não fosse por ele, jamais estaríamos aqui. Se não fosse por ele, Senhor, nós poderíamos até perguntar onde estaríamos agora. Se não fosse por ele, o nosso destino final seria eternamente distante da face do Senhor. E que levou a Cristo? Mas somos chamados pelo nome do Senhor. Amém. O Senhor nos comprou com seu precioso sangue. Obrigado. O Senhor nos envolveu, não apenas nos envolveu, mas o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito e ele habita em nós. E nós podemos falar a Pai. Amém. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós somos gratos e nos ajuda, ó Deus Espírito Santo, para que o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser, possamos ficarmos cativos a Ti. Na leitura e na exposição da Tua palavra. Amém. Agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora que você. a força está conosco. Amém? Então, vou tentar ser o menos teológico possível, mais prático, né? Apesar que... E aí eu quero lançar uma pergunta para os irmãos, baseado naquilo que eu tenho visto, mas também recebido do Senhor já há algum tempo. Qual foi a última vez que o Evangelho trouxe alegria para você? Né? Qual tem sido a sua fluência, ou como você tem fluído nessa graça que é o Evangelho de Deus? Essas são perguntas que eu tenho feito já de algum tempo para cá, porque fato é que nós precisamos, às vezes, falarmos sobre aquilo que nos é óbvio, né? E retomarmos essas coisas para que não possamos enfraquecer aquilo que é uma arma tão eficaz e tão importante que é a nossa fé. E a nossa fé só é abastecida e é robustecida quando nós mergulhamos detidamente na palavra de Deus. Né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos, né? E depois fazer uma aplicação rápida sobre os mesmos,
para que nós possamos, de alguma forma, sairmos daqui pensando nessas coisas, né? Pensando naquilo que é, às vezes, o básico do Evangelho, mas no nosso cotidiano nós deixamos passar batido, né? E deixamos de apresentar a Deus o nosso culto diário que lhe é agradável, ok? Então, eu queria chamar os irmãos para abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Vamos ler algumas porções de Romanos, Gálatas. Romanos capítulo 6, os versos 4 até 11, vai nos trazer uma verdade. E que verdade é essa? O texto diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de quê? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Avançando, Romanos capítulo 8, verso 1, o texto diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? O verso 11 vai nos dizer o seguinte, ainda no capítulo 8. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Habita em você o Espírito Santo? Amém. Essas são verdades. Verdades as quais eu preciso crer e absorver na minha vida. Mas ainda há mais coisas que Paulo deixa registradas para nós, para que nós possamos aprofundar ainda mais. Ainda no mesmo capítulo, os versos 14 a 17, diz o texto o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Somos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Isso é algo outorgado pelo Senhor. Ninguém nos tira isso. Ninguém nos arrebatará da sua mão. Mas nós tomamos essas coisas mediante a fé. E continuando o texto, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora os versos 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que segurança nós temos, irmãos? Que segurança nós temos? Mas o texto avança dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Avançando agora para Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz o texto: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E por fim, os versos 22 a 25 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A nossa vida tem refletido essas verdades? Né? Porque nós não podemos nos esquecer que, segundo a Bíblia, o Evangelho nos equipa, o Evangelho nos capacita, sobretudo para lidarmos com a batalha em um campo muito particular, que é a nossa mente. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos recuar nesse fronte. E o meio para o qual nós podemos vencer essas batalhas, vencermos essa guerra, é por meio do poder inerente à palavra de Deus. Então, a nossa mente, ela é algo que nós precisamos cuidar com toda a atenção e zelo. Principalmente, irmãos, porque temos vivido, e por isso que eu recortei esse texto, que Paulo vai falar logo, né? E está terminando ali uma explicação. Logo, Cristo vive em mim. Será que realmente nós podemos afirmar isso? Com essa propriedade, com essa grandeza? Será que nós fomos totalmente convencidos em nossa mente, em nosso interior, que pertencemos como verdadeiros escravos, mas como filhos também do nosso Senhor e Deus Altíssimo? Será que a nossa vida, ela se traduz nessas expressões que acabamos de ler? Então, eu quero que você volte aí o texto. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 4 e 5, por favor.
E logo após nós vamos fazer algumas aplicações baseadas nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 4 e 5, obviamente o contexto ali, Paulo está fazendo uma defesa da sua fé, mas nós precisamos, ainda que o texto em si e o seu contexto histórico, ele relata essa defesa da fé, essa apologética aqui que ele faz, mas nós podemos extrair algumas questões espirituais que nos ajudam a compreendermos como enfrentarmos essa batalha da mente. Ok? Então o texto vai dizer o seguinte, no verso 4, capítulo 10, 2 Coríntios. Porque as armas, então, se tem arma, nós estamos falando de quê? Guerra, batalha, né? As armas da nossa milícia elas não são exteriores. Você poderia trocar, ou pelo menos acrescentar essa observação, elas não são exteriores, em princípio. Ainda que aspectos exteriores possam ser usados para nos atingir, mas não é o principal que o texto está tratando aqui. E vai dizer assim, e sim poderosas em... Ela é poderosa em mim mesmo? Ela é poderosa na instituição? Ela é poderosa na religião? Não, ela é poderosa em Deus. Então eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer ao Deus que me comprou para que eu pudesse viver segundo o padrão que Ele espera ganhar de cada um de nós. E diz o texto o seguinte, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Olha que interessante. Você ganha algo de Deus espiritual, mas há uma participação sua em compreender que nessa participação você é capaz de anular sofismas. Então não é algo robótico, não é algo simplesmente implantado, mas você é capacitado e nessa capacitação você é habilitado para destruir essas ações que tentam imperar contra você. E tentam distanciar-nos da nossa relação com Deus e com a igreja e com os santos do Senhor espalhados sobre essa terra. E também, obviamente, sermos testemunho para aqueles que ainda não creem no Senhor. Não podemos nos esquecer disso de modo algum. De modo algum. Ou esquece você que anjos e demônios nos observam o tempo todo. Você não pode esquecer disso. Né? Mas o texto continua dizendo o seguinte, verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e o verso 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria dizendo o seguinte, irmão, hoje nós vamos tomar leite de novo. Né? Porque nós estamos falando de coisas básicas, mas que são importantes para nós. E de modo algum nós desprezamos o leite, porque leite é alimento. Não é verdade? Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, já de uma forma aplicada e sem estender muito por causa do tempo, é como que nós fazemos para vencermos essa guerra ou essas batalhas? Baseado nesses princípios que Paulo está descrevendo aqui no texto. Um ponto em questão é levar os nossos pensamentos cativos e examiná-los. Ao final do seu dia, ou durante o seu dia, que é o seu culto, você coloca os seus pensamentos diante do Senhor. Você
dá o devido valor para a sua vida, de tal forma que aquilo que flui de dentro de você é examinado? Essa vida corrida, irmãos, inevitavelmente tem nos retirado isso. Mas a Bíblia não mudou, de modo algum. E ela nos chama, dessa forma, a pararmos e fazermos esse exame. E não apenas fazermos esse exame, mas apresentarmos ele, aquilo que nós falamos aqui, aos pés do Senhor. Essa é uma expressão muito forte. Apresentarmos diante do Senhor esses pensamentos. Por que esses pensamentos têm vindo? Quais são os pensamentos que têm surgido do nosso interior nesse tempo? Pensamentos de paz ou pensamentos de ansiedade? Pensamentos de amor ou pensamentos de rancor? Pensamentos de ajudarmos uns aos outros ou pensamentos apenas de levarmos vantagem em alguma coisa? Quantos irmãos eu tenho percebido e ouvido que estão completamente tomados pelo sistema desse mundo, ansiosos com o que haverão de comer amanhã, se é que vocês me entendem o que eu digo, cujo Deus da sua vida tem sido Mamon de fato, preocupados com amanhã. Lógico que isso não quer dizer que você não tem que trabalhar, não é isso. Trabalhar, isso daí são coisas que Deus deixou para nós, mas são essas coisas que povoam ou circundam a vida desses irmãos. E estou falando de irmãos. Por quê? Porque, às vezes, nós olhamos para a Bíblia e esquecemos que ela é, de fato, uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem. A Bíblia inteira é uma só mensagem. Que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E esse conhecer é um conhecer pleno, que envolve a nossa vida. Então, nós precisamos examinar esses pensamentos. Irmãos, não se deixe enganar. O diabo sopra pensamentos para você. Ele tenta te iludir o tempo todo. Ele tenta dividir a sua vida. Ele tenta amargurar você. Isso são pensamentos que acontecem. Aqueles que são pai podem me ajudar com isso, engrossando essa fileira, se não é verdade que eu digo. As dificuldades de criarmos filhos hoje, adolescentes ou crianças, como tem sido diferente essa geração. E não é apenas falarmos sobre eles serem obedientes. É muito mais do que isso. É nós, como pais, como mães, como irmãos em Cristo, mostrarmos para eles o poder de Deus nas nossas vidas. Até isso nós precisamos considerar diante do Senhor. Porque é muito fácil transferir uma responsabilidade, mas o que se espera de um pai? Que ele seja referência para o seu filho. O que se espera de uma mãe? Que ela seja alguém que proteja a sua casa, proteja a sua prole. Isso está lá, descrito com Tiago, a missão das mulheres. Mas isso é para uma outra história, para um outro tempo. Mas isso faz parte desse processo que precisa ser apresentado diante de Deus. E eu digo isso porque eu sei do clamor das irmãs nesse tempo. Mas um outro aspecto é trazer essas coisas em submissão ao Senhor. O que é isso? Em linhas gerais, os pensamentos que eu tenho estão alinhados com a verdade da Bíblia? A minha vida, ela se molda, ou ela se apresenta, o meu conjunto de ideias, ele é de acordo com a palavra de Deus? Obviamente, eu estou partindo do pressuposto que todos nós conhecemos a palavra de Deus. Entende? Ou se não conhecemos, pelo menos uma parte dela que já ganhou as nossas afeições. Nem que seja uma pequena porção. Mas o fato é, a minha vida está sendo conduzida agora por essas verdades? Ou ainda esse mundo tem chamado a nossa atenção para algumas coisas? Isso é
levarmos o nosso pensamento em submissão a Cristo. Mas, além disso, ou para além disso, nós precisamos, e por isso que nós visitamos o texto de Gálatas, nós precisamos considerarmos os frutos daquilo que tem sido gerado em nós. Toda a sua emoção, todo o seu comportamento, toda a sua fala, todo o seu olhar tem sido gerado dentro de você. E essa geração, ela começa a partir de algo. A partir das escolhas que nós fazemos e que tomam as nossas afeições. Por isso que eu lancei essa pergunta. Você tem sido fluente no Evangelho? Ou, melhor colocando, você flui plenamente nesse Evangelho da Bíblia? Eu quero fluir nessa verdade. Espero que cada um de nós queiramos fluirmos nessa verdade. Mas temos nos debruçado sobre ela. Temos colocado diante do Senhor as nossas fraquezas, os nossos dilemas, mas também apresentado ao Senhor aquilo que Ele espera de nós, que são frutos agradáveis para Ele mesmo. Porque o Espírito Santo nos ajuda nisso. Apresentarmos frutos aos quais Deus se delicia neles. Porque, afinal, quando nós olhamos para trás e vemos aquele cenário no Éden, Deus também se deliciava naquele jardim. Quando ele se encontrava com o homem, aquele Adão, que era uma manifestação do seu prazer. Então, o que você tem apresentado de agradável para Deus? O que nós lemos aqui, Gálatas capítulo 5. Como tem sido o seu amor? De uma forma mais direta, como tem sido a sua paciência com a sua esposa? Como tem sido a sua paciência com o seu esposo? Como tem sido a sua paciência? A Bíblia não fala em longanimidade? Não é isso? Porque normalmente as pessoas que estão mais próximas de nós são as que estão ali no raio da nossa ação. Elas recebem em primeiro lugar. Os momentos mais preocupantes para uma pessoa pecar é quando ela está com fome, cansada e com sono. Não é? Você está irritado, você não quer ir ninguém, então você está propenso a ser mal educado, grosso, indiferente. Até esses momentos eu preciso considerá-los diante de Deus. Porque a nossa vida para o Senhor, ela importa. E essa vida para o mundo, ela importa. Essa vida para os anjos, ela importa, irmão. Porque a nossa vida não se detém apenas nessa terra. Infelizes homens, Paulo diz sobre isso, infelizes seríamos nós se nós tivéssemos apenas essa vida. Mas graças a Deus, porque Cristo morreu e ressuscitou. E essa é uma base e um fundamento de suma importância para nós. Porque o Deus que nós temos, Ele é um Deus que nos perdoa, Ele é um Deus que nos cura, Ele é um Deus que nos restaura, Ele é um Deus que nos redime, e Ele é o Deus que vai nos ressuscitar no último dia. Então, irmãos, nós precisamos entender que crescermos na fluência do Evangelho é prestarmos atenção para dentro de nós. Quem somos? O que temos sido? Mas eu garanto a vocês, por causa dessa palavra, e ela nós lemos lá em Romanos, se nós realmente entregarmos o nosso coração cada vez mais, não importa a sua jornada de fé, não importa a cor do seu cabelo,
Não importa as experiências as quais você teve. O importa é que Deus, em Cristo, quer ainda mais revelar-se a cada um de nós. E para isso, irmãos, eu tenho que corresponder a essa palavra. E crer que essa palavra, ela é viva, eficaz, fiel e se cumprirá até o dia da consumação de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê iluminação pelo Espírito Santo, porque essa palavra já está revelada, mas nós precisamos da iluminação espiritual para sermos envolvidos em verdades tão profundas que é a palavra de Deus. E por fim, falarmos, irmãos, que é e tem sido um privilégio para mim e para minha casa reunirmos com irmãos que partem à mesa do Senhor todo culto. Não desprezemos a mesa do Senhor. Porque essa mesa, apesar da nossa formalidade semanal, ela foi inaugurada para ser servida todos os dias. Todos os dias. E nessa mesa, quando nós entendemos quem é Cristo, ela é para nós, conforme o Mário recitou aqui, Hebreus, ela é o caminho vivo aberto pelo Senhor. Mas o texto em 14:6 de João vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Ele abriu o caminho, o véu foi rasgado, o sangue foi derramado, o caminho está aberto, o método de Deus, o jeito de Deus, a forma de Deus já foi feita. Não há algo novo que se faça em relação a isso. Mas ele é a verdade. Ele é uma verdade absoluta. Para que nós tenhamos, ao final, o objetivo disso é para que conheçamos e tenhamos, citando Pedro lá na sua carta, sejamos participantes da natureza divina do Senhor. Ou seja, experimentemos ainda nessa terra, irmãos, qual seja a boa, feita e agradável vontade de Deus. Viva isso, vivamos isso para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe. Irmãos, vou compartilhar brevemente, né, esses minutinhos que a gente tem sobre o que a gente está estudando lá um pouquinho estudando em casa, né? Sobre esportes, né? Corridas, esportes na Bíblia, né? Na palavra do Senhor. E fui muito encorajado desde a reunião de contagem da conferência, que o irmão Pablo falou sobre isso. E conversando com alguns irmãos, acho que a gente teve, por causa da tradução, outros não conseguem entender direito e tal. Então, eu tinha feito um resumo bem pequeno e tinha passado lá em casa e, assim, tem sido de grande ajuda, primeiramente para mim. Eu queria trazer rapidamente para os irmãos. Então, quando você fala esportes, assim, né, na Bíblia, mas o que eu estava falando com eles era assim. Mas eu vou trazer um pouco de contexto. Então, se os irmãos me perdoem, a gente vai ler alguns versículos e depois eu vou citando eles, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro, que aí, se os irmãos quiserem um estudo bem longo, né? Só para finalizar, o irmão acho que gastou 4 dias, o Pablo lá da Colômbia. Então, os irmãos podem voltar lá e ver isso. Mas aqui é só uma síntese do que aplica para a nossa vida, né? Para minha casa, para minha vida também, e só o que eu ganhei do Senhor, não passar nenhuma teoria, não é só o que eu tenho ganhado. Então, tá bom. Então, o primeiro que a gente vai ler é em 1 Coríntios 9. Primeiro Coríntios 9, 24.
Então, Paulo fala assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Esse versículo é muito chave, que ele fala de estádio, ele fala de corrida, né? E ele fala de prêmio, né? E nós vamos voltar nele, que eu acho que é o versículo principal aqui, tá? Mas para dar mais contexto, a gente vai ler outros versículos. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, se a gente pegar... Obrigado, Bibi. O primeiro versículo de Coríntios aqui acrescenta uma coisa, é uma carreira, né? Então, a gente estava, né, fazendo essa meditação, né? Então, a corrida, e o irmão também, ele cita isso, né? Tem vários tipos de corrida. Então, aqui, tem corridas curtas, né? Se a gente vê Olimpíadas, tem corrida de 100 metros, 200 metros, e tem maratonas, né? Então, a gente entende aqui que a corrida que Paulo estava se referindo para poder fazer essa explicação é uma corrida grande, é uma maratona, é a carreira cristã, né? Então, vamos continuar aqui. Em 1 Timóteo, versículo 6. É, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, fala: milita a boa milícia da fé, ou combate, o bom combate, né, da fé em outras versões. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que a versão que eu peguei fala milita, mas tem muitas versões que fala combate o bom combate da fé, né, não é? Em 2 Timóteo 4:7, o último livro de Paulo, né? E então ele, no final das considerações dele, agora ele vai chegar lá no final e ele vai falar em 2 Timóteo 4, versículo 7. Então, no finalzinho do livro, ele vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quando ele fala de combate, aí a gente, né, a gente fala de outro esporte aqui que a gente pode colocar, que a gente estava considerando. E aí nós vamos voltar em 1 Coríntios, no capítulo 9. A gente leu o versículo 24 e agora nós vamos ler o versículo 26. Primeiro Coríntios 9, 26, e eu espero que seja o último, mas fala assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Porque lá no versículo 24 ele fala do prêmio, então ele tem um alvo, né? E aqui ele anda, aí ele inicia aqui um outro esporte, vamos falar assim, né? Vocês vão me perdoar assim, mas ele está fazendo esse paralelo e a gente estava considerando isso. E ele fala assim: assim combato, como não batendo no ar. E aqui tem uma outra versão que fala assim: ó, não luto como quem esmurra ou golpeia o ar.
né? Então poderia ser um box, né? Alguma coisa assim. Dizendo que ao final de você estar preparado, se você golpear para qualquer lugar numa luta de boxe, possivelmente você vai perder, porque você não tem alvo, não tem foco, né? Então, a consideração breve, né, que eu queria trazer, que tem muito, muito, muito me ganhado do meu coração, ele está realmente nesse versículo, né, de 1 Coríntios 9, 24. Então, eu vou voltar nele, a gente vai se deter nele um pouco. Não sabeis vós que os que correm no estádio. Então, aqui, ele está falando de estádio, né? Então, estádio, a gente foca no estádio as pessoas que estão correndo, mas no estádio também tem testemunhas, né? Lembra daquele versículo? Então, a nuvem de testemunhas, então, grande nuvem de testemunhas, né? Quais são essas testemunhas que estão no estádio? E fazendo paralelo para a nossa vida cristã. Quais são as testemunhas, né, que estão vendo nós corrermos a nossa carreira cristã? Diversas, irmãos, né? É a nossa casa, né? Tem os nossos colegas de trabalho, né? Tem os anjos, as potestades. Então, isso aqui não é uma coisa que se a gente faz ou não faz, não, isso aqui é uma verdade, né? Nós, cristãos, nós estamos nessa posição de quem está correndo. Saibam vocês, saibam todos nós, que tem testemunhas, estádio, tem gente vendo, né? Então, como isso aqui é importante para a nossa vida, né? Ontem a gente estava comentando, acho que foi com o Carlos, né? A gente estava comentando sobre a vida cristã nossa, né? Aqui na reunião é muito tranquilo, muito feliz, né? Todo mundo vem aqui e às vezes você vê um ou outro irmão falando, né? Às vezes é uma criança que é pior ainda, né? Dá um testemunho desse. Eu queria que meu pai ficasse sempre na reunião. Tá rindo, tá feliz. E quando chega no trabalho, quando chega no carro, né? Alguém fecha você, faz alguma coisa. Gente, isso aqui é muito prático, né? Isso aqui é muito prático. Acho que Paulo ele foi extremamente feliz para a gente poder entender um pouco disso, né? E depois ele fala, e a gente viu, né, sobre que tipo de corrida nós estamos falando, e ele continua, né? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. E esse tipo de corrida é realmente uma maratona, né? E a gente tem muito mais hoje do que naquela época, né? Informação no celular, etc., de, de tantos detalhes de que se corre uma maratona. Tanto detalhe. A corrida rápida, né? Você tem que levantar bastante o joelho de encontro ao peito. A corrida de maratona é menos, é um pouco mais inclinado. Você tem toda uma preparação, né, que você tem que fazer antes. E vai muito além. Hoje você tem roupas, né, você tem muita tecnologia, você tem gente, cientista preparando para isso. Olha, essa roupa aqui, ela vai fazer isso com você, esse tênis caríssimos, né, super leves, que hoje se usam para poder fazer maratona. Isso tudo por quê? É porque numa maratona você não carrega peso. E agora, voltando na nossa carreira cristã de forma prática, irmãos, quão fácil a gente carrega peso. Peso de uma palavra que o irmão fala, né? Peso de uma mágoa, peso de alguém na sua família que fala com você, sua esposa, seu esposo, peso de trabalho, peso da vida que o Senhor nos deu, não é para ser pesado. Então a gente trabalha, a gente volta para casa, a gente tem coisas para fazer, a gente sente peso. O que Paulo convida aqui, fazendo essa consideração, né, em vários desses outros versículos que a gente leu, em vários outros momentos, para outras igrejas, ele falou mesmo paralelo, é despojar, né? É a gente trabalhar nesse sentido de despojar, de desistir dessas coisas, ou melhor, tratá-las, para que elas não sejam peso para a nossa vida, né? E a gente considera isso, né? O evangelho,
da nossa vida para as pessoas de fora, ele tem que fazer diferença. Porque esse é o caminho para que, no meu caso, né, com filhos adolescentes, com filhos crianças, eles têm que ver o pai dele passando pelas mesmas situações que o mundo passa. Veja, eu falei aqui de trabalho, né? As pessoas do mundo trabalham, a gente também. Colegas também, casa também, mas a diferença tem que ser o evangelho, no dia a dia. A gente tem que mostrar que essa carreira cristã, né, a gente tem que ter uma preparação, né, adequada para ela. Então, voltando na preparação, não tem condições. Eu não sou uma pessoa de maratona. Não tem condições eu convidar aqui e vou falar assim, vou convidar uma pessoa de maratona vir me convidar para correr 5 quilômetros. Para mim é uma maratona. Uma maratona para eles, às vezes, é 20. Mas eu não corro maratona. Então, assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou chegar agora, entrar dentro do estádio aqui, dentro do Mineirão ali, vou fazer maratona? Gente, eu não vou conseguir correr nada. Ou seja, essa é preparação, e aí se a gente for olhar essa pessoa, né, que faz maratona, vocês vão ver que ela não se prepara de um dia para o outro. E aí a ideia da carreira, né, é diariamente. Se ele tinha um foco de fazer maratona numa época que ele não fazia, então ele decidiu, né, virar essa chave e começar a trabalhar nisso, você vai ver que a alimentação dele vai mudar. Às vezes ele tem 1 hora de treino no dia, mas ele vai viver para aquele foco 24 horas, porque a alimentação dele vai mudar, o jeito dele de dormir vai mudar, o jeito dele de caminhar vai mudar, o treino dele vai mudar. Isso fala muito para a carreira cristã, irmãos. Porque se estende demais a maneira do domingo, ou de uma comunhão, ou de 1 hora que você para ler a Bíblia, é muito mais. Aqueles atletas, inclusive, de alta performance, eles vivem para isso. Eu estava brincando com a Aline ali, né, que a irmã trouxe um lanchinho ali, não muito adequadamente saudável, que a gente fala assim, né? Ela falou assim, não, domingo é o dia livre, mas a pessoa que treina, um atleta de alta performance, não tem dia livre para ele, não. Às vezes é uma vida de sacrifício. E aí eu acho que a palavra, né, que ela se encaixa tanto para o atleta como para nós de maneira exata. O sacrifício que a gente faz para o final desse versículo, obter o prêmio. Né? Lembrando que aqui não fala de salvação, né? Porque é graça. Né? Aqui não está falando disso. Aqui está falando realmente dessa vida prática, diária, que a gente se voluntaria a ter ela. Por isso, logo na frente, ele fala assim, eu me preparo todo, mas eu não desfiro os golpes no ar. Não, é com foco, é com propósito claro. E o propósito é o Senhor. Né? Então, esses versículos, tem outros versículos, em Gálatas também fala, vários outros versículos, mas eles falam tão profundamente, têm falado tão profundamente no meu coração, porque a carreira cristã, a gente não pode realmente esperar que a gente se prepare de um dia para outro, mas a gente vai se preparando. E o Senhor, e eu acho que a gente não tem como finalizar com isso, né? A gente tem potestade, tem pessoas vendo, tem pessoas julgando. No estádio, tem gente que está torcendo contra, mas a gente tem o Senhor. E o Senhor não só, ele nos revestiu de capacidade para a gente conseguir, como o Senhor, ele nos deu irmãos que estão correndo à frente de nós, que estão nessa carreira mais frente. A gente tem os irmãos na própria palavra do Senhor, né? Que eles servem de exemplo para nós, né? Mas a gente também tem os outros irmãos que a gente nos fortalece, né? Que eles servem de luz para nós. Aí sim, é muito importante, né? A comunhão, compartilhar, porque ele nos fortalece, né? Eu lembro muito do irmão Cristo falando, a gente é uma luz, a gente vê pouca coisa na gente. Mas aí eu tenho a luz do Tiago do meu lado, essa iluminância, ela aumenta um pouquinho. Então eu tenho mais outro irmão do meu lado, eu consigo enxergar mais. E às vezes, coisas que a gente não enxergava, a gente começa a enxergar, no fim de a gente soltar isso, né? No fim de a gente refletir melhor, de a gente pensar melhor, levar diante do Senhor, né? Muitas dificuldades que a gente leva, irmãos, que atrapalham a vida cristã, né? Às vezes um pedido de perdão, às vezes
falei alguma coisa com o João Júlio? Falei que não tinha a mínima intenção de fazer isso. E, irmãos, e isso é tão, tão importante, né? A gente viver isso e estar com isso, né? No trabalho, eu costumo falar com o pessoal que a gente vive lá 8 horas, 9 horas, às vezes 10, ou seja, a maior parte do tempo. Então, a gente tem que ser leve. Agora, você imagina na nossa casa, né? É um mistério para mim. Eu vi isso quando eu era criança, e isso não, continua um mistério. O Senhor tinha uma vivência com Deus, né? E a comunhão deles assim, era intensa, junta, e cada dia melhor. Tanto é que a gente vê o cenário da cruz, como foi horrível para o Senhor Jesus estar longe de Deus. E quando você olha isso para o nosso casamento, que é outra coisa que a gente tem que despojar dia a dia, né? Eu estou com a Sheila, a gente estava apaixonado, né? A Sheilinha fala assim, 8 meses sem brigar, os primeiros 8 meses de namoro, alguma coisa assim. Mas vai passando o tempo, às vezes você começa a não ter filtro. Mas se a gente é discípulo do Senhor e tem o Senhor como nosso pai, mas nós como irmão mais velho, ele tem que servir de exemplo para nós, para a gente poder refletir isso, né? O pecado, ele realmente tem muita força, mas a gente tem o Senhor que ele não só, ele nos serviu como exemplo, como foi ele primogênito em tudo. Lembra, irmãos? Ele fala assim, que o último inimigo que ele venceu foi a morte. E a gente estava celebrando aqui na mesa. Ou seja, todos os outros inimigos, ele venceu. Ele venceu todos os outros inimigos. Então, qualquer inimigo que a gente colocar dentro da nossa mente, o Senhor Jesus venceu como exemplo para nós. Né? Amém, irmãos? Que eu fui muito, muito incentivado, né, a verificar a carreira cristã dessa maneira, né? E por isso eu compartilho com os irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e acho que poder encerrar, né? Senhor Deus, nós queremos agradecer o Senhor, Deus, porque o Senhor nos revestiu, Senhor Jesus, de capacidade, Senhor, para a gente viver de maneira vida prática a nossa carreira cristã. Que o Senhor nos ajude, Senhor, né? Como semente, Senhor Jesus, né? Brotar isso no nosso coração e que a gente possa viver, correr após ti, Senhor, né? Com firme propósito de ver o Senhor um pouco mais. Obrigado, Senhor Jesus, pela provisão que o Senhor nos deu no dia de hoje, através dos irmãos que falaram aqui, e que o Senhor possa nos conduzir nessa semana em paz, né? E se o Senhor não voltar, que a gente esteja aqui no domingo que vem, né? Ceando e lembrando da tua morte, ressurreição e vitória, Senhor. Amém. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.